Boa noite, graça e paz. Deus abençoe a todos vocês. É uma alegria maravilhosa estar aqui junto com vocês em oração, reunidos em uma fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! E hoje eu quero falar justamente sobre fé, a fé que move, a fé que movimenta, a fé que gera, a fé que faz acontecer. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou a certeza daquilo que você espera. Ou seja, você tem certeza que algo vai acontecer. Você ainda não está vendo, você ainda não está visualizando, apalpando ou usufruindo daquilo, mas a fé ela te dá a certeza. A fé ela faz você ver além. A fé faz você ver o cumprimento das promessas. A fé faz você ver o acesso à terra prometida. Quando os espias foram enviados a Canaã, a terra da promessa, eram 12 espias. 10 deles retornaram com relatórios ruins e deixaram todo o povo em polvorosa, porque eles disseram: sim, a terra mana leite e mel, a terra é boa, mas lá tem gigante, lá tem dificuldade, lá é muito difícil, nós não vamos conseguir, nós não vamos prevalecer de maneira nenhuma contra aqueles homens de grande estatura. E eles apavoraram o povo porque eles não tinham uma visão de conquista, uma visão de avanço. Porém, Josué e Caleb, eles tinham uma visão. Eles começaram a clamar e dizer: sim, nós vamos entrar naquele lugar, nós vamos conquistar, eu me vejo naquele lugar, eu me vejo possuindo aquele lugar, eu me vejo vencendo. Não é à toa que Josué foi escolhido para ser o sucessor de Moisés, porque Josué, ele visualizava a sua conquista. Ele visualizava ele dentro daquela terra. Quando nós temos fé, nós temos a certeza, vai acontecer. É como o engenheiro e o mestre de obras. Por que eles têm tanta paciência em concluírem a sua construção, a sua obra? Sabe por quê? Porque eles já visualizam a obra pronta. Eles já visualizam o seu projeto que estava no papel, eles conseguem ver ele pronto, o edifício pronto, a casa pronta, o lugar que eles construíram, ajeitaram, eles já conseguem ver aquele lugar pronto. Eles já conseguem ver os cômodos, os quartos, o banheiro. Eles já conseguem ver com outros olhos a maneira como aquilo vai ficar, por isso são tão pacientes em esperar a obra ficar concluída, porque eles têm a certeza da maneira como o seu projeto sairá do papel e ficará pronto para ser utilizado. A fé, nós podemos fazer exatamente essa analogia, porque a fé, ela é assim. Você já se vê dentro do projeto de Deus, você já se vê dentro das promessas, você já se vê rompendo e vencendo e conquistando e avançando, e nenhuma barreira, nenhuma muralha, nada impede você de chegar lá. Aleluia! E hoje eu estou aqui falando sobre fé, mas não seria sobre Josué que eu iria falar. Josué entrou na história. Hoje eu quero falar sobre Joquebede. Joquebede era uma mulher de fé, e a fé
ela é maravilhosa, havia um decreto de Faraó. As parteiras tinham que matar os meninos porque os hebreus estavam se multiplicando. E quando nascessem as parteiras, tinham que eliminar os meninos e ficar somente com as meninas. Faraó estava temendo que o povo se multiplicasse demais e viesse a se voltar contra eles. Esse era o temor de Faraó, porque não queria perder aquele povo que estava debaixo de escravidão, escravizado, que estava ao seu serviço, só que é um serviço de sangue, de morte, de suor, de injustiça. Então ele ordenou que as crianças, os meninos, fossem mortos ao nascerem. As parteiras temeram a Deus e não executaram os meninos. Então ele disse: se vocês não estão realizando isso, que quando nasçam os meninos, eles sejam lançados no rio para morrerem. E assim estava sucedendo, e essa execução imediata de Faraó já não estava podendo ser impedida, porque as parteiras salvavam os meninos, mas eles eram lançados no rio para morrer. O mesmo lugar aonde Moisés iria parar em um cesto. E Joquebede conseguiu esconder Moisés por 3 meses. Só que chegou um momento em que ela não conseguia mais esconder ele daqueles homens maus, dos executores da morte dos meninos, da morte dos inocentes. Então Joquebede, ela é uma mulher de fé. Ela preparou um cesto para colocar Moisés. Ela diz a palavra que o menino, ele era formoso, o menino era, digamos, robusto, eu não sei, ele era diferente. E é claro, também era filho de Joquebede. E seus pais o preservaram até os 3 meses, mas depois já não conseguiram. Então, Joquebede fez uma cestinha para colocar o seu filho e colocou Miriam, sua irmã, cuidando na beira do rio, enquanto ele estava naquele cesto, para ver o que ia suceder com o menino. Uma característica de Joquebede é que ela tinha fé. Ela decidiu confiar e acreditar em Deus de que tudo iria dar certo. Ela teve uma atitude, ela teve uma esperança de confiar. Em Hebreus capítulo 11, versículo 23 diz assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Olha só. Ela decidiu confiar em Deus, seus pais decidiram confiar em Deus, ter fé. Pela fé, Moisés, pela fé, eles fizeram isso. Pela fé, arriscando suas vidas, eles fizeram isso. Por isso o amor de Deus, ele é tão difícil de compreender, porque um pai e uma mãe, eles dão a sua vida pelos seus filhos, eles arriscam sua vida por um filho, mas o Senhor entregou o seu próprio filho para que houvesse o nosso resgate. Por isso que é tão complexo nós entendermos por que o Pai entregou o Filho, Jesus. E Joquebede e o pai do menino Moisés, eles decidiram arriscar a sua vida. E colocaram ele num cesto. Eles tiveram fé. Eles decidiram confiar e acreditar em Deus que aquela atitude de fé iria dar certo. Joquebede era uma mulher de ação e coragem. Ela agiu pela fé, ou seja, ela teve uma ação. A fé, ela precisa ser movimentada. Ou seja, a fé, ela precisa ser provocada para gerar um milagre.
Joquebede, ela agiu pela fé quando colocou Moisés no cesto. Olha que coisa tremenda. E quando Moisés foi encontrado pela filha de Faraó, Miriam correu e disse: por acaso você não quer que eu encontre uma mulher hebreia para amamentar o menino para você? Porque a filha de Faraó teve compaixão e decidiu adotar Moisés. Então correu Miriam e levou Joquebede para criar o menino para a filha de Faraó. Nesse tempo, Joquebede plantou a semente da palavra, da fé no coração de Moisés, porque as mães amamentavam os meninos até tarde, as crianças até tarde antigamente. Então, no período em que ela amamentava e era paga por isso, para amamentar e cuidar do seu filho, que já foi um milagre. Ela também instruiu seu filho Moisés de quem era seu Deus. Por isso ele não aceitou e matou o egípcio quando ele já estava criado, quando ele já estava adulto e ele viu a opressão dos egípcios e o maltrato contra os hebreus, mas ele tinha um coração hebreu. Ele não se importava de estar num palácio, ele não se importava que havia sido posteriormente criado nos costumes e princípios de um príncipe naquele lugar do Egito, não. Quando ele viu a injustiça e a opressão sobre os hebreus, os ensinamentos de Joquebede estavam no seu coração, Deus já estava ali, porque a semente foi plantada por Joquebede na vida de Moisés. Aleluia! E Moisés, ele não aceitou a opressão, ele não aceitou a escravidão, ele foi contra aquele egípcio e acometeu o egípcio e fugiu, mas ele não podia concordar com aquela situação de escravidão. Você está entendendo? Joquebede, ela construiu um caráter de honra em Moisés. Ela tinha consciência de que Moisés ficaria pouco tempo com ela. E até Moisés sair dos seus braços, ela plantou sementes no seu coração. E por último, eu quero falar hoje que a fé, ela gera milagres. Deus livrou Moisés da morte e ainda o colocou no palácio com a filha de Faraó para ser educado por eles. A fé, ela gera milagres. Enquanto todas as outras mães e pais estavam inertes com a morte dos seus filhos, aonde eles não conseguiam fazer nada, somente tinham que chorar suas lágrimas, derramar as suas lágrimas e prantear pelos seus filhos, quando aqueles homens vinham para pegar os meninos e lançarem cruelmente no rio para morrerem, enquanto todos estavam inertes diante daquela situação. Joquebede teve fé. Joquebede acreditou. Joquebede se movimentou, agiu em direção ao seu milagre. Joquebede, ela impulsionou a sua fé. Ela não somente ela via a fé ou pensava em ter fé em Deus, mas como ela se movimentou em direção à fé, ao seu milagre. Quando a fé se movimenta, quando a fé ela é gerada, ela é provocada, o seu milagre vai nascer. O seu milagre virá à tona, o livramento de Deus virá, o milagre acontecerá, a mudança de cenário vai existir,
O cenário de morte, ele é interrompido para um cenário e convertido para um cenário de vida. Você está entendendo? Por isso que Deus, ele se agrada com aquele que tem fé, com aquele que se movimenta na fé, porque a fé, ela provoca milagres, ela gera milagres. O milagre, ele vai nascer. Aleluia! E hoje eu quero orar pela sua vida. Talvez hoje você tinha uma visão como Joquebede e o pai de Moisés, aonde seus pais, eles estavam debaixo de uma sentença de morte, de uma situação desfavorável e difícil, de uma situação complicada, talvez cercados por aquela situação, ou não vendo uma solução humana para resolver e salvar a vida de Moisés, o seu filho. Mas quando a fé e a busca em Deus começou a se movimentar, Deus elaborou estratégias no coração de Joquebede. Deus trouxe inspirações para que ela salvasse seu filho. Ela confiou que seu filho naquele cesto seria guardado e protegido por Deus. Você pode estar vivendo a situação mais difícil da sua vida, que talvez aos olhos naturais não tenha solução. Mas eu digo para você que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Deus muda o cenário, Deus muda o tempo, Deus muda a estação, Deus movimenta, Deus faz acontecer quando você provoca milagres por meio da fé em Deus. Senhor, hoje nós estamos aqui apresentando a vida de todos que aqui estão e sabemos, Senhor, que é Tu que faz acontecer, Pai. Tanto querer quanto efetuar. Tu és poderoso, Pai, para dar a inspiração, para trazer o milagre, para trazer a vitória, para desatar as cordas da morte, em nome de Jesus, da injustiça, da ingratidão, da maldade. Tu és poderoso, ó Deus, para trazer o livramento. Em nome de Jesus, nós oramos hoje e declaramos sobre os teus filhos e filhas, Pai, sobre toda a casa dos seus filhos, a vitória do povo de Deus, em nome de Jesus. Repreendemos as obras e artimanhas das trevas, tudo aquilo que quer abortar os sonhos, interromper os projetos, em nome de Jesus, que quer interromper a vida. Nós repreendemos agora as artimanhas do diabo. Repreendemos agora em nome de Jesus toda obra contrária das trevas e declaramos caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, vem com teu poder e desfaz todo o mal, desfaz toda armadilha, toda artimanha, toda enfermidade, toda doença mortal. Repreendemos o câncer, repreendemos as doenças fatais, repreendemos a morte súbita, a morte precoce, prematura, o espírito do acidente, da morte precoce. Nós paralisamos agora toda atividade ruim do diabo, em nome de Jesus, e declaramos caia por terra hoje. Vai embora, em nome de Jesus, sai! Sai agora, em nome de Jesus, Senhor. Traz libertação nessa casa, Pai. Quebra todo jugo, Pai. Despedaça todo jugo. E dá vitória ao teu povo, Pai. Dá vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Que Deus abençoe poderosamente. Pela fé, você já venceu. Pela fé, você já conquistou. Pela fé, você já avançou.
pela fé. Amém? Creia, pela fé você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Foi uma alegria estar com você nessa noite. Quero te fazer um convite antes de encerrar. Nós teremos a Escola de Profetas online, dia 13 e 14 de outubro, e você pode se inscrever se quiser participar. Amém? Pelo DDD 11 91 340 85 80. Se você quiser se inscrever, é um evento privado, esse não é um evento aberto, mas quem quiser participar pode mandar uma mensagem, enviar uma mensagem por esse número. Teremos profetas do exterior que estarão junto conosco nesse movimento espiritual. Que Deus te abençoe, fique em paz e até amanhã, se Deus quiser. Não deixe de curtir, não saia daqui sem deixar sua curtida e compartilhar. Fique em paz, até amanhã, em nome de Jesus.